Por que aqueles que são chamados para um propósito maior frequentemente enfrentam as batalhas mais profundas contra a luxúria? Essa é uma luta que ninguém gosta de falar, mas é mais comum do que você pensa, e as razões por trás disso são chocantes. Se você está se sentindo sobrecarregado por essa batalha silenciosa, você não está sozinho. Na verdade, há uma explicação bíblica para isso. Agora iremos descobrir a verdade por trás dessa luta oculta. Em toda a Bíblia, algumas das pessoas mais ungidas enfrentaram tentações ferozes. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus que caiu na armadilha da luxúria com Batseba. Ou Sansão, cuja força e vocação foram ofuscadas por sua fraqueza por Dalila. Ainda hoje, os escolhidos por Deus não estão isentos dessa luta. Mas por que a luxúria parece ter como alvo aqueles separados para a grandeza? Não se trata apenas de fraqueza humana. É uma batalha espiritual e o inimigo sabe exatamente quem ter como alvo. A Bíblia deixa claro que a guerra espiritual é real. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luxúria não é apenas uma tentação física, é um ataque espiritual direcionado àqueles com um chamado divino. O inimigo sabe que se ele puder corromper a pureza de um escolhido, ele pode impedir o propósito de Deus para sua vida. Mas por que essa luta atinge o escolhido tão rigorosamente? Aqui estão 5 razões chocantes. Sensibilidade espiritual torna a tentação mais forte. Ser espiritualmente dotado geralmente significa ter maior consciência não apenas da presença de Deus, mas também das táticas do inimigo. A luxúria é uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para distrair e enfraquecer aqueles com chamados divinos. Os escolhidos geralmente experimentam tentações mais intensas, porque o inimigo sabe que se ele puder prendê-los na luxúria, ele pode desacelerar ou até mesmo atrapalhar seu crescimento espiritual. Isolamentos levam a batalhas ocultas. Os escolhidos geralmente são separados, trilhando um caminho que poucos podem entender. Embora essa solidão possa ser uma bênção, ela também cria uma vulnerabilidade perigosa que, sem uma forte responsabilidade ou conexões espirituais profundas, a luxúria se torna uma luta particular. E o segredo dessa batalha torna mais difícil superá-la, levando muitos escolhidos para sofrer em silêncio. O elevado chamado atrai ataques maiores. Quanto maior o chamado, mais forte a guerra será. A luxúria não é apenas uma luta humana natural, é um ataque espiritual projetado para manter os escolhidos distraídos, drenados e distanciados de Deus. Muitos grandes líderes, profetas e guerreiros espirituais caíram porque subestimaram o poder desta batalha. O inimigo usa a luxúria como uma armadilha constante, sabendo que até mesmo os guerreiros mais fortes podem ser derrubados por sua carne. Feridas emocionais criam portas abertas. Muitos escolhidos carregam feridas emocionais profundas, rejeição, abandono e mágoas passadas. Essas cicatrizes não curadas podem se tornar portas abertas para a luxúria. Quando uma pessoa está emocionalmente vulnerável, o inimigo oferece a luxúria como um falso conforto, uma conexão falsa para preencher o vazio. Sem cura interior, a luxúria se torna um mecanismo de enfrentamento, criando um ciclo de pecado e vergonha que é difícil de quebrar. Fortes dons espirituais vêm com uma carne fraca. Muitos escolhidos têm dons espirituais poderosos, mas ainda assim são seres humanos. A carne permanece fraca e sem a disciplina espiritual consistente, oração, jejum e renovação da mente, a batalha contra a luxúria se intensifica. Quanto maior a unção, maior a necessidade de autocontrole. Sem fortalecer ativamente seu espírito, os escolhidos podem facilmente se ver caindo em padrões de pensamentos e ações lascivas. Amados irmãos e irmãs, a luta contra a luxúria é real, e ela pode parecer esmagadora, especialmente para aqueles que carregam um chamado divino.
mas quero lembrá-los de uma verdade poderosa. Você não está sozinho nesta batalha. O mesmo Deus que te chamou para um propósito maior é aquele que te capacita a vencer. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, capítulo 13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Isso significa que, por mais intensa que seja a luta, Deus já preparou um caminho de vitória para você. Se você caiu, lembre-se, a graça de Deus é maior que o seu pecado. Davi, após seu pecado com Batseba, se arrependeu profundamente e foi restaurado. Ele escreveu no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse mesmo perdão e renovação estão disponíveis para você hoje. Portanto, irmãos, não lute em silêncio. Busque ajuda, compartilhe suas lutas com irmãos de confiança, mergulhe na palavra de Deus e fortaleça-se através da oração e do jejum. A disciplina espiritual não é um fardo, mas uma ferramenta poderosa para manter seu coração alinhado com o propósito de Deus. E acima de tudo, lembre-se, o inimigo pode ser forte, mas o nosso Deus é infinitamente mais poderoso. A vitória já foi conquistada na cruz, e em Cristo você é mais que vencedor. Não desista, não se condene, mas levante-se e continue caminhando em direção ao chamado que Deus colocou em sua vida. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente, e que você encontre força, cura e liberdade plena nele. Amém.